O novo FNAF Secret of the Mimic está se aproximando da data de lançamento, e muitas coisas foram publicadas pela equipe que está desenvolvendo o jogo. E o que está sendo mostrado no novo FNAF está muito promissor. Olá, meu caro telespectador, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Next e gostaria de falar um pouco sobre FNAF Secret of the Mimic, o novo jogo do The Mimic, que aparentemente tá insano. Então já pega um copo d'água e escuta o que eu tenho a falar de Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. Bom, como todo mundo que tá acompanhando o FNAF atualmente sabe, a história acabou mudando um pouco de rumo. Agora que tem trocentos livros que tem uma frase canônica ou às vezes nem isso. E em teoria não tem mais William Afton, né? Bom, e agora o principal vilão do novo arco da franquia é o Mimic, que teve sua primeira aparição em um capítulo aleatório dos milhares de livros de FNAF, e que agora vai ganhar um jogo em que ele é o antagonista principal. Bom, mesmo não tendo uma primeira aparição muito interessante nem nos livros e nem nos jogos, o Mimic tá virando pouco a pouco um personagem minimamente interessante. E eu tô falando isso sendo hater do Glitch Trap lá, que é a primeira aparição do Mimic. E o primeiro jogo que ele existe minimamente. Mas eu não vim aqui tacar hate no Glitch Trap, e sim falar do Mimic e do jogo dele. Então, como eu ia dizendo, o Mimic é o novo vilão de FNAF, e há um tempo ele já vem aparecendo discretamente nos últimos jogos, e também foi o vilão principal dos epílogos de Tales of the Pizzaplex, a série de livros. Mas finalmente ele vai ganhar um jogo com foco pra ele, e a dona Steel não poupou esforços na hora de fazer os teasers e o trailer do seu novo trabalho. E na moral, isso aqui tá muito bom. O Mimic teve uma boa importância nos livros Tales of the Pizzaplex, onde são apresentadas algumas das capacidades do Mimic, como a capacidade de imitar humanos e até, de certa forma, aprender coisas, entre aspas. Os teasers do novo FNAF acabam sendo bem importantes para alguém que não leu os livros, tipo eu aqui, para que essa pessoa consiga entender mais ou menos o que esperar do novo jogo. E os teasers foram bem úteis para isso, com essa estética de análogo horror muito maneira. Eles apresentam comerciais antigos da Murray Custom Manor, que é a empresa do Edwin Murray, mais ou menos nos anos 70 na timeline. Os comerciais desses teasers apresentam alguns produtos da MCM, que são uma cafeteira, um aspirador de pó, um cabide, eu acho, e o mais esquisitinho deles, um boneco que imita som. E é bem conveniente que isso tudo é mais importante do que a maioria das pessoas pensa, porque esses comerciais, calma, eu sei que tem coisa escondida neles também, todos os produtos da MCM compartilham pelo menos uma coisa em comum: alguma capacidade extremamente avançada para a época que eles foram feitos. E todos eles têm relação com o Mimic, já que todas as coisas mais evoluídas que estão presentes nos produtos também estão presentes no próprio Mimic. Então nada mais justo do que eu explicar o que eu entendi de cada um dos comerciais e o que eles têm relevante para FNAF Secret of the Mimic. O primeiro comercial, chamado Stay Up Latte, nos apresenta uma cafeteira, que consegue se adaptar aos gostos de quem está fazendo o café e sempre entrega o café perfeito. O comercial começa com alguns códigos e uns trecos meio estranhos, mas eu não tenho nenhuma teoria viajada para isso. Logo após uma contagem de 5 segundos, o comercial começa, e nesse momento é possível observar dois personagens, que são esse homem de terno e gravata roxa, me lembrando muito um certo alguém, não é mesmo? E uma mulher loira. Ambos os personagens estão presentes em quase todos os comerciais. A mulher e o doppelganger do William Afton estão conversando, e o cara fala que tá cansado e não aguenta mais trabalhar. A mulher responde que ele deveria stay up latte, e fala logo em seguida que ele apenas tinha que tomar um café da cafeteira do Murray. E ele acaba tomando o café e pedindo mais. Enquanto a mulher faz mais café pro cara, ela explica que a cafeteira consegue se adaptar aos gostos de quem vai tomar o café, entregando sempre o café perfeito.
E nesse momento, a cafeteira começa a falar, afirmando que está sempre assistindo e aprendendo. E ela começa a refletir a frase "tome outro copo" várias vezes. Logo após ver a bizarrice que é uma cafeteira falando, podemos ver que o homem ficou a noite inteira trabalhando enquanto tomava café da cafeteira do Murray. Bom, uma teoria minha é que a parte que a cafeteira reflete a frase "tome outro copo", meio que incentivando o cara a manter um certo vício, e ligando isso ao fato de que o homem parece bastante com William Afton, é possível concluir que a cafeteira repetindo a mesma frase seja um paralelo para o William Afton e todas as vítimas que ele fez durante sua trajetória, tendo começado só com a Charlie lá no FNAF 2, depois vindo as crianças do MCI, DCI e tudo mais. Mas é só uma interpretação minha dessa cena, não é nada canônico ou algo assim. A principal ligação desse comercial ao Mimic é a capacidade da cafeteira de se adaptar a uma pessoa, demonstrando que o Mimic conseguiria se adaptar a diferentes pessoas com diferentes personalidades, conseguindo saber mais ou menos como alguém pensa. O segundo comercial nos apresenta um cabide, que consegue alterar seu formato, assumindo diferentes tamanhos de acordo com a funcionalidade que ele deveria ter. E o comercial pega fogo. Eu não entendi muito bem essa parte, mas aparentemente a fita VHS que estava passando no comercial não estava no melhor dos estados, já que o comercial acaba não sendo mostrado até o fim. Mas pelo que foi possível assistir dele, já dá pra saber qual é a capacidade do Mimic que ele menciona, que é a habilidade de mudar de altura, ficando mais alto ou mais baixo. Eu não sei como isso poderia ser implementado no jogo sem ficar meme. O terceiro comercial mostra novamente a mulher e o homem que apareceram no primeiro vídeo, mas dessa vez acompanhados de uma criança perto deles. O comercial apresenta um aspirador de pó que consegue diminuir e aumentar de tamanho, conseguindo limpar qualquer tipo de sujeira que fosse necessário. O que novamente faz referência à capacidade do Mimic de se adaptar à função que ele deveria ter, mas dessa vez sendo alterar o espaço que ele ocupa, podendo utilizar isso para passar em lugares menores ou algo assim. No quarto e último comercial, é apresentado um boneco que se parece bastante com um cogumelo, que consegue reproduzir qualquer som, como uma música ou uma fala humana, mas ele não é exatamente idêntico ao som original, tendo algumas imperfeições bem notáveis que fazem ele não ser tão eficiente, mas ainda serve para o propósito dele de ser um brinquedo. A ligação desse boneco com o Mimic é a capacidade de imitar sons e vozes, que o Mimic até já mostra conseguir fazer isso na DLC do FNAF Security Breach. Uma coisa que dá para perceber, analisando um pouco os comerciais, é que a qualidade deles foi ficando pior conforme o tempo estava passando, o que indica que a empresa do Murray foi decaindo até falir de vez, que é mais explorado nos livros, e acaba sendo a razão do porquê ele acaba indo trabalhar na Fazbear anos depois. Falando no Murray, é possível perceber referências à família do Edwin Murray nesses comerciais, sendo basicamente uma representação do Edwin, sua esposa e o seu filho, o David, que é a razão do porquê o Edwin criou o Mimic, que teria sido feito para cuidar e brincar com o moleque. Outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui nesse vídeo são algumas imagens e sons que é possível notar em alguns trechos específicos dos comerciais, sendo meio que algo escondido. E algumas das imagens escondidas mostram algum lugar e algumas mostram até figuras que se parecem com os mascotes mostrados no trailer do jogo. Mas eu não identifiquei exatamente cada imagem ou o que cada áudio significam. Are your clothes creating a catastrophic pile? Is your family distraught by the untidy nature of your house? The solution is here, bags, shawls, scarves, and more. It'll even hold your pots and pans, or your pet, or you, if you're feeling down. The magic and whimsy of the Mycelium Men home with you today. It's the new musical Mycelium Men. They repeat any... It's like
collect them all, and let them jam. Bom, finalmente acho que consegui falar tudo que eu tinha pra falar dos teasers de FNAF Secret of the Mimic. E falei minhas teorias sobre eles. Mas caso você tenha alguma interpretação diferente, fique livre pra comentar aí. E se puder, dá like e se inscreve. Na moral, dá um trabalhinho fazer esses vídeos. Muito obrigado por ter assistido e até um próximo encontro. Falou aí!